Olá, gente. Muito boa noite. Está no ar aqui o workshop sobre estratégia e operações de alvo, né? Para day trade e scalper. Sejam todos bem-vindos aí. Queria pedir para o pessoal aí comentar comigo se está ouvindo e vendo bem. Pessoal do chat aí, testar o chat. Boa noite a todos. Bem, eu vou primeiramente me apresentar aqui, né? Alguns de vocês aí talvez não me conheçam. E essa é uma das poucas vezes que eu faço assim workshops maiores, né? Então, o objetivo de hoje é passar uma estratégia operacional que, principalmente em dias como de alta volatilidade, momentos de crise, a gente consegue se beneficiar bastante no day trade, tá certo? Como é que vai seguir hoje aqui o dia, né? A gente vai passar uma operação, vou dar uma exemplificada em alguns conceitos e como a estratégia em si se comporta, qual a ideia de pensamento e passar algumas informações aí, tá certo? Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Igor. Eu estou no mercado, gente, desde 2005 e desde o primeiro dia que eu olhei o mercado aí, eu me apaixonei pelo mercado. Meus olhos brilharam com a possibilidade de eu trabalhar de casa, de eu trabalhar de qualquer lugar do mundo e tendo apenas um computador e internet, ter a tal famosa liberdade, né? Então, o motivo que me fez olhar a Bolsa de Valores foi esse. Em 2005, eu conheci o mercado e, passado algum tempo, eu aprendi análise técnica, conheci algumas pessoas que também tinham interesse em análise técnica, e aí eu vi a necessidade das pessoas aprender. O que eu fiz? Eu montei um curso chamado Trade ao Vivo. Esse curso Trade ao Vivo, ele cresceu muito exponencialmente, né? E para vocês terem uma ideia, todas as corretoras hoje têm uma sala ao vivo. Na verdade, a pessoa que criou as salas ao vivo no Brasil fui eu, né? Então, o primeiro aluno foi meu amigo André Moraes, vocês devem conhecer ele bem. Foi a primeira pessoa que veio ser meu aluno. Naquela época éramos eu, ele e mais 2 alunos. E aí, quando a gente, passados 6 meses, eu convidei o André, a gente montou algo que foi um sucesso tremendo, né? Tremendo. O que aconteceu de 2007, quando nasceu o Trade ao Vivo, para cá? Quando a gente começou, o nosso mercado ele era com menos liquidez, ele era menos importante, ele tinha uma importância menor para os gringos. Então, tinham menos pessoas operando, uma menor quantidade de dinheiro no mercado. De lá para cá, o mercado evoluiu muito. A gente tem novas tecnologias, uma dinâmica de mercado muito diferente do que era há 14, 15 anos atrás, quando eu comecei. E nós, que vivenciamos o mercado, viemos nos preparando, nos atualizando sobre como se comportar, como extrair dinheiro desse mercado, tá certo? Então, de um modo geral, hoje eu sou analista de investimentos. Para que um trader, uma pessoa, possa indicar operações, ela precisa ter o certificado de analista. E o ano passado eu deixei a minha carreira de trader, vamos dizer assim. Vim focar no que eu gosto mais de fazer, que é dar aula. Bem, hoje eu possuo uma sala de aula ao vivo, é a maior sala do Brasil. Tem todos os dias lá cerca de 1.000 alunos participando. Então, quando o assunto é day trade, escutem uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu estou há 15 anos mexendo com day trade, vivenciando day trade, respirando day trade na sua essência. E eu tenho 1.000 pessoas lá que me assistem e me seguem todos os dias. E a gente sabe que algumas pessoas podem pensar assim, né? É fácil, talvez, você enrolar as pessoas por um curto período de tempo, mas um longo período de tempo é muito difícil. Então, eu queria primeiro pedir para que vocês observassem por aí.
e venham aprender com os melhores. Os melhores hoje no Brasil é o time da Clear. Os melhores são Igor e André, tá certo? São as pessoas que começaram, a gente aprendeu com o mercado, ganhou experiência, evoluiu e nós estamos aqui hoje. A gente viu tantas pessoas surgirem e, por não se prepararem, por N razões, deixaram de vivenciar o mercado. Então, tomem cuidado aí com isso e acreditem no que eu e o André falamos para vocês, porque a experiência que a gente vivenciou na Bolsa, ela, pelo menos, ela tem um grande percentual na questão da curva de aprendizado de vocês, tá certo? Então, prestem atenção aí na palestra e vamos lá, tá certo? Deixa eu pegar aqui o chat para ver como é que tá. Todo mundo ouvindo, né? Bem, gente, então a gente vai falar sobre a estratégia operação de alvo hoje. Para essa estratégia, a gente tem cerca de 2 indicadores, algumas regrinhas aí que eu vou comentar depois, mas é importante que vocês conheçam os indicadores, tá certo? Então, vamos lá para a apresentação. Eu vou mostrar minha tela aqui para vocês. Vamos juntos aqui. Bem, para que nós conseguimos aqui ver a estratégia, tá certo? A gente precisa entender os principais conceitos da estratégia, tá? Então, a gente vai usar o indicador chamado média móvel, né? Na verdade, são 2 médias móveis. Elas têm alguns conceitos aqui, então eu vou explicar. Ó. Para todos os tempos gráficos que a gente usar, sempre vocês vão ver 2 médias móveis, tá certo? Elas também são médias móveis exponenciais. E quando vocês verem elas plotadas no gráfico, vai ser sempre aqui no meu gráfico, né? Elas vão estar na cor roxinha aí, e no azul, que é para vocês entenderem, né? A roxinha sempre é de menor período, a mais curta, e a azul claro, a de período maior. Para ajustes de efeito, assim, um ajuste fino, nós vamos usar 3 configurações distintas de médias, para um conjunto de 3 tempos gráficos diferentes também, tá certo? Então a gente vai ter 3 configurações para 3 conjuntos de tempos, e é bom anotar isso aí. Por que tem os 3 conjuntos, 3 configurações? A maioria dos indicadores, eles não funcionam a mesma periodicidade de um tempo gráfico para outro, já dá muita diferença. Então a ideia de ter uma configuração diferente da outra é para que quando você visualizar um tempo gráfico e passar para outro, você sempre vai ter a mesma informação a extrair do gráfico, tá ok? Bem, nós não vamos olhar para cruzamentos de médias, tá certo? Elas são usadas como referência de posição de preço. Então, quando a gente falar, o pessoal vai falar, vale o cruzamento, cortou para cima, cortou para baixo. Não interessa muito para a estratégia. A ideia da média móvel, a seguir vocês vão ver, ela vai marcar muito mais uma região de preço do que um sinal de compra ou venda, tá certo? As médias móveis aí no caso, elas sempre vão nos dar uma região de suporte ou uma região de resistência, tá? E todos os conceitos, eles valem para qualquer gráfico que a gente está olhando. As regras operacionais aí das médias móveis, ó, para as operações de compra, as médias móveis servirão como referência de suporte do preço. Para as operações de venda, as médias móveis servirão como referência de resistência do preço. Ou seja, se nós pensamos em fazer uma compra, a média móvel ela vai gerar uma possível região de suporte. Se for uma operação de venda, uma possível região de resistência, tá bom? Quando o preço estiver abaixo das médias móveis, após uma perna de tendência, ele voltará para elas, tá certo? Daqui a pouco eu vou explicar, vocês vão entender o que é isso. Então a ideia é que sempre que o preço afasta da média móvel, ele vai voltar, seja para cima ou para baixo, tá ok? Quando a média, o preço estiver acima das médias, e nós pudermos observar uma perna de tendência de alta,
a ideia é que o preço retorna para a média móvel também, tá certo? Enquanto o preço estiver na região de médias móveis, devemos considerar que ele está em suporte ou resistência. Para efeito de posicionamento de stop, devemos considerar duas regras: stop no topo ou fundo anterior confirmado, ou stop na retração de Fibonacci de 82,6, tá certo? Essas são as regras principais aí, operacionais, para vocês decorarem. Daqui a pouco eu vou mostrar isso no gráfico aqui, tá? Então, olha o que eu falei aqui. A gente tem um gráfico aqui, a periodicidade desse gráfico aqui. A ideia é que o preço, sempre que ele afasta da média móvel, né, a gente vai ter preço abaixo da média, ele volta para a média. Ele vai afastar da média, voltar para a média. A média sempre, quando o preço está abaixo da média, a gente identificar que existe uma perna de tendência de baixa, eu vou estar observando a média como preço vai gerar uma resistência na média móvel, tá certo? Ele vai encontrar resistência ali. E isso vai acontecendo enquanto o preço estiver em tendência. A média móvel ela vai ser uma resistência natural. Até que em determinado momento, o preço vai cortar a média móvel para cima. E aí a mudança de pensamento também tem que aparecer. Qual que é a mudança de pensamento? Agora, preço acima da média, ele volta para a média, para a região de suporte, tá certo? Sempre que afasta da média, volta para a média, e essa situação tende a se repetir até enquanto o mercado continuar em tendência de alta. E aí, quando o mercado sinalizar que mudou o padrão, a gente vai pensar o oposto, longe da média, média móvel, e agora a média passa a ser resistência do preço, tá bom? Bem, eu queria só salientar aqui essa bolinha que está marcada na tela para vocês aí. Reparem que muitas pessoas vão pensar, romper um fundo, né? Mas como o preço está acima da média, nós temos aí a ideia que não necessariamente o preço teria mudado de comportamento. Então, a região de média é justamente para você entender, não é um ponto, não é um número, é uma região, tá certo? Mesmo acontecendo este rompimento, muitos vão falar, deu venda, rompeu um fundo, mudou o comportamento, vou estopar, está acima da média, não mexe no preço, tá certo? Todas as vezes que o preço passa um pouquinho da média, a gente tem que entender que é uma região, não é um número exato, não pode passar daqui, tá certo? Esse exemplo que está aqui na tela, ele é um exemplo, vamos dizer assim, perfeito, né? Fui buscar a condição que mais encaixa no setup, mas durante o dia, no dia a dia real, a gente vai pensar o seguinte: eu posso ter algumas distorções, que aí com o tempo, com a experiência, vocês vão percebendo isso. Então a ideia de região, né, a gente marca aí perto da média, no meio da média, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A ideia é você ter uma ideia de aonde o preço tende a parar quando ele está em tendência de baixa, para eu poder pensar numa venda, e quando o preço está acima da média, onde ele tende a parar, para que eu pense uma operação de compra, comprar perto do suporte, tá? Bem, a gente falou que tinha 3 configurações aí de média móvel. Então, anotem aí, ó. Tempo gráfico de 1 minuto, as médias móveis são 21 períodos e a de 42 períodos, tá? Ambas exponenciais. Agora, para o conjunto de tempo gráfico mensal, semanal, diário e 5 minutos, a gente vai utilizar a média móvel de 17 e a de 34 períodos, tá? Para o conjunto de tempo aqui, ó, 15 minutos e 60, eu utilizaria 27,55, que é o ajuste fino, tá certo? Agora, outro indicador que a gente... o indicador aí visualizado nesses tempos gráficos que eu comentei com vocês, ó, percebam aí, a visualização dele num minuto, preço longe da média, volta para a média. Se eu olhar nos 5 minutos, eu mudei a configuração da média, mas a ideia é a mesma. Preço acima da média, tendência de alta. Preço abaixo da média, tendência de baixa. Isso vai ser no 15 minutos, vai ser nos 60 minutos, ou até mesmo num gráfico diário, num gráfico semanal, ou até mesmo num gráfico mensal, tá certo? Então, a ideia é, se eu estou dentro de uma tendência de alta,
onde é que eu tento perceber que o preço tem suporte? Onde é que eu vou perceber que ele tem uma resistência? A média móvel, ela visa te dar esse posicionamento. Para você pensar, pô, eu estou de olho numa operação de compra, numa operação de venda, se o preço está longe da média, eu perco o interesse. Olha, eu acho que o gerenciamento de risco não é o mais adequado agora. Se o preço chega na média, eu tenho que ficar mais atento. A ideia seria que o início da minha operação está se aproximando, ou pode estar se aproximando, tá bom? O outro indicador que a gente vai usar aqui é o MACD. Vamos lá. Nós usaremos em todos os tempos gráficos o MACD, tá certo? A gente vai usar a cor vermelha para a linha rápida e para a linha lenta a cor roxa. E também temos 3 configurações distintas para 3 conjuntos de tempos gráficos. Os conjuntos de tempos gráficos aqui, gente, eles são idênticos, tá? Eles sempre são os mesmos. Então vamos lá. Nós não olharemos para os cruzamentos da linha do MACD como sinal de compra ou venda. Não é interessante isso para a gente, tá? O MACD, ele indica ali, no caso da estratégia, a probabilidade de um topo ou fundo ser ou não rompido. O MACD é um forte indicador para operações de continuidade e reversão de tendência, ok? Regras operacionais aí para o MACD, ó. Para as operações de compra, o MACD deverá estar cortado com a linha vermelha sobre a roxa, e para as operações de venda, a linha vermelha abaixo da roxa. Quando a linha vermelha do MACD estiver acima da roxa, nós devemos pensar que é mais provável romper um topo e não romper o fundo. Quando a linha vermelha do MACD estiver abaixo da roxa, a linha de pensamento é muito mais provável perder o fundo e não romper o topo anterior, tá ok? Então vamos lá. Percebam aí no gráfico na tela a mesma regra. Ó. A partir do momento que o preço está subindo acima da média, o MACD está com a linha vermelha cortada para cima. A ideia é que quando ele vaza, o preço vaza a média, o MACD vai acompanhar ele cortando a linha vermelha para baixo da roxa. A partir desse momento, a ideia, a suposição é muito mais provável fazer um novo fundo do que fazer um novo topo. E aí eu vou ter as regras casando com a média móvel. Eu tenho a informação do MACD que ele fala, é importante você visualizar que tende a romper o fundo, mas não romper o topo, e a média móvel, no caso, me dá o parâmetro de aonde eu devo pensar em iniciar a minha venda. Tá ok? Bem, na continuidade, a gente vai ver que isso se repete até um determinado momento que o MACD e o preço cruzam a média móvel para cima. A partir desse momento, a minha ideia vai ser diferente, mas vamos lá. Percebam aí, ó. Nós temos os testes de topo, tá certo? E sempre que o preço com o MACD cortado para a linha vermelha abaixo da roxa, a gente tem uma ideia de, se o preço para na média, eu começo a entender o seguinte, a média é uma posição onde eu devo pensar em venda, e a minha suposição primária é que, sempre que o preço apontar para o fundo, ele vai lá para romper o fundo. Isso na tendência de baixo. E a tendência tende a continuar. Eu vou procurar as vendas na região de preço que eu sei onde é resistência, e o MACD me dá uma ideia de probabilidade maior para mim realizar minha operação, tá ok? Percebam que os topos não são rompidos, né? Os topos anteriores. E quando o mercado cruza essa continuidade do movimento, né, daquele mesmo movimento, o mercado estava abaixo da média móvel, a partir do momento que o preço veio para cima da média, a gente vai entender que a regra agora é diferente. Toda vez que o preço chegar na média, eu vou olhar para o MACD. Se o MACD tiver cortado para cima, linha vermelha acima da roxa, eu tenho que pressupor que o mercado tende a romper topo, mas não, e tende a não perder o fundo, tá certo? Isso aí vai continuar, gente, até o próprio mercado indicar para a gente que mudou, né? A gente não vai ser adivinho, tá certo? Quando ele mudar, as características da nossa estratégia não estiverem mais presentes, eu vou deixar de tentar fazer a operação, vou esperar uma nova configuração do mercado e assim por diante. Percebam que o preço ele não rompe os fundos, né, anteriores. A região
de suporte ela é respeitada, e eu, a partir daí, eu tenho agora uma referência boa para que eu possa fazer as minhas operações. Da mesma maneira que as médias móveis têm 3 configurações, a gente tem aí, ó, o tempo gráfico de 1 minuto, que ele é um conjunto de configuração, aí, né, o conjunto de tempo gráfico 1 minuto. Ele vai utilizar lá as médias móveis 21 e 42, e no caso do MACD, ele vai usar aí o MACD, vai ter a linha MACD com a diferença entre a média 89 e a 21, com o sinal da média móvel 42, né? Então a gente vai falar que a gente tem a média longa é o 89, a média curta é o 21, e o sinal é a média móvel 42, tá? Para o conjunto mensal, semanal, diário e 5 minutos, a gente vai utilizar a média longa 7,2, a média curta 17, e a média roxa, né, no caso a linha de sinal, a média 34, tá? Para os 15 minutos e os 60 minutos, vocês vão utilizar aí a média longa 117, a média curta 27 e a média 55 aí como a linha de sinal do MACD, tá certo? Vamos dar uma olhada aí, ó, que a regra operacional, tanto no 1 minuto, ela é, né? Então, assim, enquanto o MACD está com a linha vermelha para cima da roxa, a gente tem preço acima da média normalmente. Quando o preço perde a média móvel, a linha cruza do MACD, e aí ele vai indicando para a gente só probabilidade do topo ou fundo ser rompido ou não, tá certo? Isso a gente vai ver mesmo nos 5 minutos, no 15 minutos, a regra operacional não muda. Isso sugere que esse tipo de estratégia, gente, ele pode ser feito tanto para uma operação day trade, para uma operação scalper, como posições de swing trade, position. A regra é a mesma. A ideia é que a gente apenas tenha, né, a mesma referência, o mesmo contexto operacional, tá certo? Então, em todos os tempos gráficos, a regra é a mesma. Ok? Bem, o que a gente viu aqui, gente? Percebam o seguinte: quando vocês inserem um indicador aí na plataforma de vocês, se vocês indicarem, por exemplo, inserirem o MACD, ele vem de default configurado 26, 12 e 9, né? O que nós que operamos, nós que procuramos evoluir com o mercado, fizemos? A gente foi procurar algo sustentável. Então vocês vão ver que a configuração ela é totalmente diferente e o uso da ferramenta ele também é diferente. Para que ele é diferente? Se a gente não souber o que nós estamos procurando, fica muito difícil você criar uma rotina, um modo operacional que não importa o tempo gráfico que você esteja olhando, tá certo? A ideia disso é padronizar. Então, eu me acostumei tanto a ver média móvel, ver MACD, que para mim hoje na minha cabeça está automático. Então, o meu setup hoje que eu uso, se vocês forem nas salas ao vivo lá, vocês vão ver que ele consiste em 2 médias móveis e um MACD na tela. Gráfico limpo, eu evito ficar pondo indicador. Eu procurei ao longo do tempo ser o especialista no meu setup, né? Então, como eu passei a ganhar dinheiro com esse setup, eu não alterei ele, eu não adicionei nada mais nele. Isso também é muito importante vocês saberem. Porque assim, ó, análise técnica, bolsa de valores, day trade, investimentos, quando a gente vai aplicar uma técnica operacional, a maior dificuldade nossa é entender onde são os nossos pontos fortes e os pontos fracos. Como é que a gente descobre isso? Apenas testando. Se você utiliza um setup e no primeiro tombo que ele te dá, no primeiro stop que você levar, você alterar de setup, você não vai conseguir corrigir, otimizar, entender qual é o melhor momento dele, onde é que dá para ganhar mais dinheiro, onde é que dá para perder menos dinheiro. É importantíssimo vocês vivenciarem o setup. Eu vejo muito por aí as pessoas, cada dia tem um indicador novo, cada dia tem uma estratégia diferente. É óbvio que você não vai se acostumar com nada. Você não vai ter as imagens, os padrões, o decorar do padrão, o que é que acontece quando tem essa formação, como é que meu indicador se porta. Você não consegue adquirir a experiência
que o mercado iria te ensinar se você não vivenciar o seu setup. Então, a primeira regra, eu utilizo aí meu setup há 15 anos. Então, eu posso falar bastante dele para vocês, porque assim, eu me tornei especialista nele. Eu já vi ele dando muito certo, dando muito errado, eu consigo otimizar, eu consigo saber quais são os movimentos que têm maior valor, os que têm menor valor. Isso a gente mostra também, tá certo? Dá para você conseguir mensurar em termos de tamanho de movimento, qual a quantidade de pontos, qual a variação que o mercado já andou, para você entender que talvez a probabilidade é maior ou menor de dar certo, se é um início de movimento, se o movimento já chegou no alvo do tempo maior. Tem uma série de regras que, se você não vivenciar o teu setup, você nunca vai descobrir, certo? Então, prestem atenção aí. Vamos para a estratégia em si agora. E eu quero só pegar alguns conceitos com vocês aqui para a gente firmar. Então, olha só, estou com a telinha branca aqui. Basicamente, eu quero que todos vocês entendam aí. Se nós temos uma tendência de alta, todo mundo conhece a tendência de alta aí, que é a teoria de Dow, que a gente também ensina tudo isso aí. Mas a característica do movimento, ela é de conhecimento popular, todo mundo conhece ela. A ideia desse setup, tá certo? É algo assim. Se Charles Dow falou para a gente que o mercado move-se fazendo topos e fundos ascendentes dentro de uma tendência de alta, a média móvel vai marcar onde é provavelmente que os fundos irão se realizar. Então, a minha ideia com as médias móveis aí é apenas ter uma região onde eu tenho a ideia que o fundo que Charles Dow falou para a gente, ele tende a acontecer aqui. Tá certo? Na minha região de média. Ok? Outra coisa que a gente deve saber é, numa tendência de baixa, a gente também tem o conhecimento aí de como o mercado tenderia a se comportar na tendência de baixa e qual que é a visualização que eu tenho pela média móvel. As médias móveis que eu tenho, elas visam marcar o quê? Aonde provavelmente tende a ser a minha região de resistência. Ok? Bem, outro conceito importante. Nós temos a ideia que o mercado faz uma perna 1, faz uma perna 2 e repete uma perna 3. O que é isso, gente? Isso é a utilização das nossas ferramentas aqui, que são as projeções de Fibonacci e as regressões, tá certo? Então, toda vez que eu quiser descobrir um alvo, eu vou estar observando um movimento completo já pronto no mercado, eu vou pressupor o alvo do seguinte movimento, que ele tem de ser do tamanho igual ao movimento anterior, tá certo? Bem, vou comentar a estratégia aqui, eu peguei 2 exemplos. A gente vai falar sobre a estratégia aqui. Reparem na minha tela aqui, eu estou com o gráfico do dólar, né? Então, a ideia é a seguinte. Vou dar uma rabiscada aqui para que vocês entendam como é que funciona essa estratégia. Então, tem o mercado mudando de comportamento, perna de tendência de alta. Quando o mercado volta na média móvel, eu vou pensar assim, MACD está cortado para cima, eu tenho MACD linha vermelha acima da roxa? Sim. Se o preço fez uma perna de tendência, preço acima da média, pela regra da média móvel que eu passei para vocês, eu vou ter a ideia assim, o preço tende a parar na região de média. Tá certo? A região da média móvel, ela vai ser o meu ponto de compra. A região onde eu vou pensar em comprar. Então eu vou utilizar uma ferramenta aqui, que ela chama retração de Fibonacci. Olha só. Eu vou pensar na compra na região da média móvel, que normalmente casa com os suportes do mercado, e eu vou trabalhar com um stop na retração do preço, na casa de 82,6%. Tá ok?
E eu vou projetar o meu alvo com o uso da ferramenta de projeção de Fibonacci. Fazendo dessa maneira, utilizando a projeção e a retração, como a gente vai comprar no mínimo na região de 50%, e eu tenho stop na região de 80%, eu tenho 30% do stop contra 100% de ganho. Então, o mínimo de gerenciamento de risco que eu vou ter aqui, ele vai ser de 3:1, automaticamente. Tá certo? Porque é uma questão óbvia, tá certo? Quando eu falo óbvio é o seguinte, se eu estou comprando no 50, tem 30 para baixo, mas, porém, o alvo é 100 para cima, eu tenho 10 de alvo contra 3 de risco, tá certo? Que vai dar 3:1. Meu ganho é 3 vezes maior do que o meu stop sempre. Bem, e aí eu vou esperar o mercado chegar no meu alvo. Quero que vocês entendam aí, ó, que enquanto o preço estiver acima da média móvel, eu vou pareando o meu stop por baixo da média e enquanto ele estiver acima da média, ele está em tendência de alta, ele tende a chegar no meu objetivo, ele tende a chegar no meu alvo, tá certo? Já no movimento de baixa, eu quero que vocês observem esse movimento aqui. Perna de tendência, perna de correção, perna de tendência. Eu vou pensar da mesma maneira. Desculpem, eu errei aqui, ó. Vou pegar daqui só, tá? Ó. Eu vou, por exemplo, aqui no índice, vender ele na região de média móvel. Eu vou colocar o meu stop na retração de 82%, 82,6%, e eu vou ter um alvo de pelo menos 100% do movimento. O meu alvo mínimo, ele já vai me dar uma condição de risco-retorno bacana. Utilizando a ferramenta de projeção e retração, eu consigo já escalonar risco-retorno pelas escalas. Queria só comentar com vocês aqui alguns detalhes. Vamos lá. Na retração, a gente tem um estudo aí, por exemplo, que Elliott fez, onde 65% do tempo o preço retorna entre 50% e 61,8%. 15% do tempo ele fica abaixo disso e 15% do tempo ele vem até os 78,6%. E apenas em 5% dos casos ele vai nos estopar. Isso aqui é um estudo matemático que Elliott fez sobre em qual ponto o mercado retraía, tá certo? Ele conseguiu medir que entre 30% e 35% ali na região de 50 e 61, né? Então a gente totaliza ali, por exemplo, que o mercado normalmente volta a 65% entre 50 e 61,8, 15% do tempo ele não chega nesse nível e 15% ele passa um pouquinho, mas ainda daria certa operação. E apenas em 5% do tempo ele chega para cima de 80%, que seriam os nossos stops ali. Então, é uma boa maneira de pensar em relação às escalas de Fibonacci e a retração, tá certo? Já a ferramenta de projeção, ela tem dois detalhes a se observar aí. Num movimento de continuidade do mercado, o que é previsto acontecer é apenas uma onda de tamanho igual à anterior, que é o 100%. Já no movimento de reversão de tendência, o alvo tende a ser muito maior. Então a gente pode ficar pensando nisso. Olhando as figuras aqui que a gente mostrou para vocês, ó, eu queria mostrar alguns conceitos aqui. Ó. Existem diversas técnicas aqui que a gente tem que aprender a lidar. Por exemplo, além das médias móveis, nós temos aqui, por exemplo, linhas de tendência que vocês precisam, no final, conhecer
a estratégia, conhecer o setup. Então, quando a gente fala, se você não vivenciar, né, você vai estar apenas esperando o sinal. Você não sabe se é um começo de movimento, um final de movimento, onde que dá para tentar vender, onde que daria para tentar se expor mais, menos. Então, assim, se vocês não prestarem atenção nisso, tá certo? Em vivenciar mercado, vocês vão deixar tantas oportunidades passarem que é complicado, né? A gente tem aqui, no caso do dólar, né, o preço indo acima da média, né? Tem a questão aqui de mudança de comportamento, que seria os pivôs, né, os famosos pivôs. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês entenderem que, assim, a gente explica algo que teoricamente é simples, mas existem muitos detalhes aqui que vocês precisam observar, né? A mudança de comportamento do preço, a quebra da linha de tendência, indicando que voltou a falar em queda, o preço em tempos menores, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, subindo, ó, até o momento que ele mesmo em escala menor muda a característica. Então a gente pode falar aqui, por exemplo, o preço estava em tendência de alta enquanto subia, até que o vermelhinho aqui mudou, rompeu um fundo pela primeira vez. Então, são detalhes, gente, que vocês precisam observar durante o dia. Bem, outra coisa que é importante pensar aqui, para que a gente execute a estratégia, é o seguinte: nós precisamos ter a característica da tendência de alta presente, tá? Então, como é que eu vou definir se eu quero comprar ou se eu quero vender? Todos vocês aí têm condições de entender isso aqui, ó. Você tem um padrão formado no gráfico. Quando o mercado quebra o padrão, a gente tem quebras de linha de tendência, a gente vai conseguir visualizar a nossa média móvel, vai conseguir visualizar o nosso MACD. Você precisa ter a característica da tendência de alta. Então, o mínimo de característica para você pensar em uma compra é: existindo a perna da tendência de alta, já é possível eu comprar, pensar em compra. É o mínimo. Eu preciso ter a característica. Então, se eu chegar para observar um padrão de mercado e ele encontra-se com esta característica aqui, ó, eu apenas tenho característica de tendência de baixa. Não devo pensar em compra. Para que eu venda, eu tenho que observar o mercado e apenas ver característica de tendência de baixa. Então, sempre que eu vejo a característica, como é que eu vou escolher se eu quero comprar ou se eu quero vender? A característica da tendência de baixa. Qual é? O mínimo é uma perna de tendência de baixa presente. Qual que é a característica da tendência de alta? É, no mínimo, uma perna de tendência de alta. Para quê? Para que eu pressuponha que o mercado agora para nas médias na correção e voltaria a subir, no caso de uma tendência de alta, ou no caso de uma tendência de baixa, ele vai até a média e voltaria a cair. Então, eu preciso visualizar a característica. Visualizando a característica, é o que a gente estava mostrando aqui. Eu tenho a característica da tendência de alta presente. Eu tenho um novo topo no preço aqui do gráfico, tá certo? Opa, topo mais alto é característica de tendência de alta. Então, o mercado mostrou. Eu não preciso comprar enquanto a característica não existir. Quando é que a característica não existe? Ó? Eu só devo pensar em venda. O mercado está abaixo da média, o MACD está cortado. Cheguei nesse ponto aí, eu vou pensar o quê? Ó, vou pensar em venda na média. Mas se eu chegar no mercado e ele está assim, qual é a última característica? O mercado ele é muito dinâmico. Para day trade, principalmente, eu só levo em consideração o último movimento. Se eu tenho uma perna de tendência de alta, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é correção, compra para supor que vai embora de novo. Então, eu vou olhar a característica do movimento. Tenho esta visualização no gráfico. Ó. O movimento de hoje, no final do dia aí do dólar. Ó. Não importa onde eu chegar. Qual é o último movimento? Eu cheguei, o preço está aqui. Bem, então eu vou tentar vender média móvel.
a característica é de baixa. Se fosse um pouquinho antes, vamos pegar aqui, ó, subida. Tá aqui, ó. Qual é a característica que eu estou vendo? Depende. Em que momento eu cheguei? Cheguei aqui, o preço está longe da média. Eu vou pensar assim, ó, longe da média, eu vou esperar para comprar na média. No índice, o que vai valer? A característica do último movimento. Então pensem assim, ó. Cheguei agora no índice. Qual a característica do último movimento? Olha aí, eu estou chegando aí agora, faz 10 minutos, eu estou observando a característica do movimento, perna de tendência. Longe da média, onde que eu vou querer comprar? Média móvel. Então, para eu decidir comprar ou vender, gente, eu preciso observar o último movimento. Então, reparem aqui de novo, só para ficar todo mundo aí consciente. Cheguei no preço, ele está aqui. Vou pensar o quê? Puxa, o preço está abaixo da média, eu devo pensar em venda. Mas é o momento de eu vender? Não, está longe da média. Vou esperar voltar para a média. Chegou na média, opa, ponto bom para eu vender. Ponto bom onde eu vou ter o meu início com um ótimo gerenciamento de risco. Ok? Preço em tendência de baixa fica abaixo da média. Preço acima da média fica acima da média. E a ideia é, eu vou escolher operar baseado na última característica do movimento, ok? Vamos lá, gente. A ideia aqui é passar uma noção geral da estratégia e pontos, tamanho de stop, isso aí é um monte de detalhes, né? E a ideia é o seguinte, essa estratégia ela é boa para momentos de volatilidade, por quê? Bem, em muitos dos dias de hoje, né, a gente tem sempre assim o mercado mudando de comportamento, seja num minuto ou em qualquer outro tempo gráfico, mas vamos falar de um minuto principalmente para focar no day trade, tá certo? Nessa época de alta volatilidade, de crise, o mercado, cada vez que ele dá um rompimento de fundo aí, ele tem andado 700 pontos, 800 pontos, né? Se você operar aí com R$ 400, tendo R$ 400 na conta e sabendo o que procurar, muitos desses movimentos vão te dar R$ 700 numa única operação, vão te dar R$ 400. Tem movimento aí de 1.000 pontos que geram para acontecer. Então, se vocês perceberem essa estratégia de operações de alvo, foi baseado nela que eu extraí todas as minhas outras estratégias. Por exemplo, a estratégia de scalper, o scalper pescaria, o ponto onde você vai querer vender, onde você vai querer comprar. Ela vai servir para ações, para dólar, serve para o day trade, serve para o swing. Então, assim, é algo que vocês devem, pelo menos, observar. Existem regras dentro do sistema da questão de, como que eu vou falar? Da questão de gerenciamento de risco, né, que a gente precisa se policiar, na verdade, né, porque no final, o que vai contar ali, ó, vocês têm que entender, a análise técnica, ela não é complicada. Eu preciso ter um setup, eu preciso ter uma estratégia bem definida para que eu possa saber quando eu devo apostar e até quanto eu posso acreditar no meu sistema. Essa regra das médias móveis, essa regra do MACD, ela vai servir, por exemplo, para você acreditar. Enquanto não mudar o cenário, preço superar a média, para cima ou para baixo, MACD cortar, mudando o comportamento, eu vou permanecer na operação. Então dá para você desde buscar pequenas variações de preço, pequenas pontuações, ou as operações maiores, tá certo? Que seriam as operações de alvo. Sempre focando na continuidade da tendência e na projeção de 100% do movimento anterior que o mercado acabou de fazer, ele tenderia a repetir na tendência na continuidade da tendência, ok? Vamos lá, deixa eu só fazer um comentário aqui.
Alguma pergunta aí, Marcelo? O Carlos Prado, ele está falando assim, ó, qual o percentual de acertos deste setup e se aplica ações, opções e índices? Ele vai funcionar, Carlos. Só que pensa o seguinte, é complicado falar em percentual de acerto do setup. Porque o que vai valer é o seguinte, eu acho que principalmente quem opera é assim, se eu quero medir setup de alvo, só que eu, por exemplo, eu só faço operações mais curtas, tá certo? Eu opero maior e tento ficar o menos tempo possível posicionado. Quando eu falo eu opero, eu estou falando assim, na sala de aula, eu tenho uma sala de aula de operações de giro rápido, vamos dizer assim. Então são operações tiro curto, 1 minuto, 2 minutos, o pessoal tende a fazer dinheiro em curto espaço de tempo assim. Então, se esse camarada pega só 70 pontos, por exemplo, 80 pontos, 100 pontos, e você medir o setup para pegar as pernas de 100%, né, ele tem um valor representando ali, porque só eu pego 70 e ele foi, sei lá, 400, 500, né, muito diferente. Outra coisa, você está comprando o início do movimento, vendendo o início do movimento ou é o final? Porque assim, vou mostrar uma coisa na tela e eu preciso que você entenda que assim, tudo isso impacta na tua estratégia. Então dá uma olhada aqui num conceito, tá? Só para a gente entender. As pessoas não entendem, né? Mas pensa no movimento de tendência de um gráfico diário, né? Então, vamos pensar assim, ó, meus 60 minutos está aqui, cara. Ele está assim. Então, perceba o seguinte, se você acredita em Charles Dow, você vai acreditar que este ponto, ele é referente a esta perna que já está acontecendo aqui. Então, graficamente falando, se você tiver num tempo curto, tá certo? Mas pegando o início do movimento lá de um tempo menor caindo, a probabilidade sua de errar, ela começa a ficar maior conforme o preço vai se deslocando. Ops, eu estou arriscando aqui, você não está vendo nada. Agora você vai ver. Então, olha só, a perna 1 tende a repetir na 3. Só que é muito diferente eu, por exemplo, começar a pensar na estratégia aqui. A minha probabilidade de errar já é maior. Por que é maior? Porque o mercado ele já fez a perna praticamente inteira para baixo. É muito diferente. Então, assim, uma coisa que mensura em estatística é você entender, conhecer o seu setup, porque o início da operação tende a ser mais fácil, tende a falhar menos. Então, isso aqui só com o tempo você vai aprender. Então, se você pegar só, criar uma regra para pegar o início, a mudança do comportamento, isso a gente ensina regras de tempos gráficos, como que o preço se comporta em diferentes tempos gráficos diferentes, né? Você tem que entender que a probabilidade aqui é maior, porque vai chegar um momento que esse camarada aqui ele vai estar num ponto de venda, né? E você vai procurar a tua venda, só que a hora do gráfico vermelho aqui, por exemplo, dá uma subida. E aí a probabilidade mudou muito. Se você só fizer, por exemplo, esse tipo de trade aqui de baixo, você está lascado, vai perder muito dinheiro, a estatística nem funciona. Então, tem uma série de coisinhas que acabam importante, impactando com muita relevância, tá certo? O Ricardo Augusto ele pergunta uma coisa importante, né? Se só no começo do pregão você pode usar essa estratégia. Olha, eu sugiro que, assim, dependendo do tempo gráfico, que é outra coisa assim, ó, se você estiver olhando uma operação do gráfico de 1 minuto ele tem uma relevância em termos de suporte ou resistência do preço, de mudar o que vai acontecer no cenário, bem pequeno. Então, quanto maior o tempo gráfico que você utilizar, maior a relevância dele, maior a importância dele, para você poder fazer esse tipo de escolha. Então, assim, se fosse tirar pelo gráfico de 1 minuto, esperaria o mercado pelo menos te mostrar 15 minutos de pregão para você saber como é que ele está se comportando. Ali naquele começo do dia, principalmente, você tem um monte de sinal falso, as aberturas com gap de alta e gap de baixa, que elas detonam muito, bastante a visualização do que é realmente o dia. Depois daqueles primeiros 15, 10 minutos ali iniciais,
o mercado começa a formar novas pernas de tendência de alta, novas pernas de tendência de baixa. E aí você já tem uma referência muito melhor, que é baseado no que ele já está fazendo. Ele respirou ali aquela loucura do gap de alta ou de baixa, e agora o mercado está condizente com o que os investidores estão fazendo. Então, eu esperaria para observar se a minha decisão fosse só de 1 minuto, tá certo? O Giovanni Giotto fala assim sobre fechamento de gap, quantos por cento fecham, quantos não fecham. Cara, eu nunca me preocupei com isso. Sabe o que eu me preocupei, o Giovanni? Eu me preocupei desde que eu comecei em descobrir o seguinte: eu tenho o meu setup, como é que eu consigo extrair dinheiro disso aqui? Foi a minha preocupação. Então, assim, se vai fechar o gap ou não, se vai subir, se vai cair, para mim pouco importa. Eu aprendi que o que vale é dinheiro. Então, assim, eu estou tão focado no tamanho do movimento, tão focado nas projeções que o mercado está me dando, que é irrelevante se vai fechar o gap ou não. Eu não sou um cara mais torcedor. A ideia de você saber qual a probabilidade de fechar um gap, tanto faz. Se tiver uma operação de venda que tem um alvo condizente com o que eu acho que é justo para mim, eu vou fazer essa operação. Se não tiver, eu não faço. Independente se vai fechar, se a porcentagem de fechamento era alta ou não. Se não tiver um bom gerenciamento de risco, eu não faço. Eu vejo que a maioria das pessoas, elas focam em saber o porquê das coisas. O André Moraes, ele fala uma coisa que eu acho que é muito pertinente. Eu não quero saber quem fez o mar, eu quero comer peixe frito. E na bolsa, comer peixe frito é ganhar dinheiro. Não tem outro sentido, entendeu? Pode falar, estatística, não sei o quê. No final, cara, é quanto que você saiu verde ou vermelho. É isso que vale. E aí eu procurei focar as minhas estratégias e me tornar um especialista do setup. Não é à toa, cara, que eu tenho 1.000 pessoas que me seguem. Por quê? Porque, na verdade, o pessoal cansa de ficar querendo saber setupzinho, qual a porcentagem disso, qual a porcentagem daquilo, para que serve. Nada. O pessoal quer dinheiro. A gente não está aqui, a gente tem o mesmo interesse. Eu quero viver bem, eu quero dar para minha família uma condição melhor, quero viajar, quero viver, ir num bom restaurante. Com isso, eu só faço com dinheiro. Então, se o seu foco for qual o percentual do gap, complicou. Porque isso não tem valor, entendeu? Não dá para tirar valor disso. Tanto faz se é 100% ou 10%, entendeu? É indiferente. Olha só, tudo bom, Fernando Vilar? Ó, o Magno faz uma pergunta legal. Dá para adaptar, Magno. Você tem o ponto, né? Por exemplo, você tem a regra da média móvel. Então, assim, eu tento, sempre que eu faço scalper, eu tenho um stop menor também, porém eu entro com a mão menor, né? E aí, o que dá para fazer com isso aí? Eu vou procurar o ponto tudo sai dali daquela estratégia das médias móveis, do MACD, é a ideia de você ter a probabilidade maior de romper o topo ou o fundo e saber aonde tenderia a parar o preço, entendeu? Com isso, eu sou mais incisivo quando eu quero fazer scalpers nos pontos, tá certo? E aí, o controle da mão tem que ser seu. E aí tem uma série de fatores que você tem que arrumar em relação a gerenciamento de risco e quanto que eu vou ganhar e quanto que eu vou perder, tá certo? Aqueles dois exemplos que a gente mostrou aqui, né? Se vocês pegarem aqui, ó, os dois exemplos que tá aqui, que depois vocês vão poder rever o vídeo, fica até mais fácil, ó. Deixa eu ver se está aqui que eu. Aqui, ó. Vamos pegar este exemplo aqui, ó. Esse aqui também dá, ó. O que você tem que entender? Você sabe onde é a região de suporte. Você tem o MACD, por exemplo, indicando que é improvável romper fundo. Você tem a característica da tendência de alta presente, certo, Magno? O que você vai pensar? Se eu comprar aqui, vou dar um exemplo, né? 4 contratinhos de dólar no 7,0,
e conseguir levar no 82, isso aqui é R$500. Posso pôr um stopzinho de R$120 aqui, 3 pontinhos para baixo da média, 4 pontinhos, 160, mas você sempre vai ter uma boa relação risco-retorno. Se você quiser fazer, por exemplo, entrei, parte da minha posição é scalper, parte eu carrego, levar enquanto o preço estiver acima da média móvel, de repente, cara, você vai comprar e pegar 20, 30, 40 pontos de dólar, que isso aí dá R$1.000, 1.200, 800, R$700, entendeu? Então, é bem diferente. No próprio índice aqui, os movimentos, principalmente o anterior ali de queda, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. A gente tem um destoamento aí do mercado bem grande, né? O mercado saiu um monte de notícia aí dele. Política, deixou o gráfico meio feio, mas como a gente falou, nesses movimentos aí de crise, tá? É a hora que o mercado anda, é barbaridade. Então você tem aqui qualquer, por exemplo, né? Vou dar um exemplo básico aqui, ó. Vendi o índice aqui, ó, 63, 280, no meio termo da média. Se eu tirar só o stop da média, vou trabalhar com o stop no 350, eu vou ter aqui com 5 contratos R$70 de risco. Mas, pô, em compensação ele cai do 280 para 650, são R$600 de ganho. Então, aí eu tenho que pensar o tamanho do meu alvo, tenho que pensar se eu zero um parcial, aí você tem que montar a sua estratégia, né? A ideia é montar a estratégia, tá ok? Gente, deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu ver. Eu e o André, né? A gente está lançando aí de novo o curso Strategy Time. Eu preciso apresentar ele aqui para vocês, né? Que é o objetivo disso aqui. Deixa eu pôr ele aqui na minha tela. Até para quem gostou aí do que foi falado, quem tem interesse em ver essa história de arriscar R$70 para ganhar 500, 400, dá para fazer boas operações, principalmente nessa hora que o mercado está mais volátil, ou até mesmo fazer operações de scalper mais curtas, começar a aprender. Eu me arrependo hoje de não ter começado antes na bolsa, né? Comecei, tinha 23 anos, e hoje, se eu tivesse aí, eu teria mais experiência, teria passado pelos meus problemas emocionais, vamos dizer assim, de início, bem antes, e eu teria pego a crise de 2008, que era a oportunidade de ganhar muito dinheiro na bolsa quando o mercado reverte, o ano passado, aí, quando o mercado deu a guinada para cima. Então, assim, o mercado de renda variável ele é fascinante, tá certo? Então, queria mesmo era ter conhecido esse mercado o mais cedo possível. E, claro, eu ia ter a experiência que eu tenho hoje, né? Há 6 anos atrás, 7 anos atrás, e isso teria me ajudado bastante. Então, ó, eu e o André lançamos aí o curso Strategy Time, tá certo? A gente tem aqui o conteúdo do curso, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estratégias operacionais, que é um começo para a gente, né? Além da gente ter aí, o André falando sobre controle emocional, todos os aspectos operacionais que envolvem aí o dia a dia de você fazer operações de swing trade, day trade, é o começo de tudo, né? Os conceitos básicos de análise técnica, né? E aí a gente tem 7 estratégias aqui prontas que sai para você fazer dinheiro, para você pegar e começar a operar, vivenciar a bolsa desde o início, mas sendo assessorado para você poder reduzir a tua curva de aprendizado aí, né? A gente tem aqui a estratégia de correção na média móvel, a estratégia de rompimento, estratégia de reversão de tendência, gerenciamento de risco para todas essas operações aqui. Os 3 últimos módulos aqui, o módulo 8, módulo 9, módulo 10 e módulo 11, na verdade 4, são os meus módulos onde eu ensino aí as operações de alvo, o scalper pescaria, essa estratégia aqui que é utilizando dados do pregão, está o setup, por exemplo, de como fazer trade no VWAP, no trade no ajuste, né? O pessoal que tem acompanhado as salas aí tem visto, pô, a gente faz a estratégia aí, os últimos 19 trades, nenhum deu errado, né? Então, é baseado nisso aqui, não é um gráfico, é um ponto, é um número. Então, você, estando de serviço, você sabe o número,
você coloca a tua compra, a tua venda no determinado ponto, já sai com stop loss, stop gain definido. As últimas 18 operações deram certo. Então, é uma operação muito bacana. E a estratégia que eu acho que é a mais difícil, que é a estratégia de abertura de mercado, mas eu tentei transformar ela aqui de maneira bem simples, tá certo? Que é o pessoal que faz as metas lá rapidinho, 9,5, 9,10, 9,15. A gente usa esse cenário aqui que está descrito aqui, então, para aprender o que eu estou pensando, para você desenvolver uma linha de raciocínio para assim que o mercado abrir. Então, seria legal vocês estarem aí, tá certo? Observando todas as estratégias e, se vocês quiserem participar, fiquem à vontade aí, tá certo? Bem, no caso aqui, deixa eu só ver aqui outra coisa. Tem que pôr preço aqui para vocês isso aqui. Vamos lá. Para quem quiser comprar, gente, aqui embaixo. Ops. Aqui. Aqui embaixo, a gente tem, deixa eu falar aqui, a gente tem para esse curso aqui, ó, bônus 1, 2 dias de imersão técnica, tá certo? Eu vou ficar ao vivo com vocês, explicando para vocês como utilizar, quais são os melhores momentos para utilizar a estratégia, né? A gente vai ter um bônus 2 aqui, que é a aula especial sobre swing trade, tá certo? Se vocês quiserem participar também da aula de swing trade. A gente tem os 2 dias de imersão técnica, é day trade comigo, é o dia inteiro operando, tá certo? O André vai participar e tal, mas a gente vai mostrar essas estratégias sendo aplicadas ao vivo, o que a gente deve pensar, como que a gente deve começar, e aí alguns aspectos, qual o tamanho de mão, pô, tô começando agora, o que vai acontecer, como é que eu faço, tá certo? Também tem o livro Se Afastando da Manada, do André, que é um conteúdo bacana para vocês lerem, tem um princípio básico das coisas, né? A gente tem o bônus 4 aqui, que é o curso de análise técnica de ações da XP, curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, e as aulas ao vivo aí para tirar as dúvidas e os conceitos ensinados. Vocês podem aí, o Marcelo está pondo o link para vocês aí. Qualquer investimento que vocês façam aqui, se vocês não gostarem de nada, em 7 dias vocês podem pedir o ressarcimento do dinheiro, ele vai ser devolvido integralmente para vocês. E o preço está aqui, gente. São apenas 12 parcelas de R$ 149,90 ou R$ 1.499 à vista, tá certo? É o primeiro passo de vocês virem aí, e eu falo para todos aí que isso aqui é fascinante. Eu consegui muito tempo, depois de muito tempo trabalhando, sendo funcionário, ganhando, vamos dizer assim, relativamente pouco, eu consegui liberdade, mas foi só a bolsa que me propiciou isso. Demorou, foi doído, mas eu consegui, tá certo? Então, eu tinha um sonho, e esse sonho se realizou, e tá aqui, gente. Eu não tenho muito mais a falar aqui, deixa eu ver só uma coisa aqui. Só informando aí para vocês, então, que as inscrições para esse curso se encerram amanhã, à meia-noite, e eu convido para vocês aí para clicar no link aí embaixo, clica no comprar, a gente aguarda vocês aí, tá certo? A última turma aí deu 700 pagantes. Vocês têm aí também, tanto eu como o André, né, como referência para vocês, e eu acho que a parte mais bonitinha aí seria vocês entrarem aqui no YouTube, ó. Só pôr o YouTube aqui. Digita aqui no YouTube Mago Trader. Ó. Até fazer um convite aí para vocês. Tem bastante material aí gratuito, tá? Disponível. Vocês podem acompanhar. O André tem cerca de 55 mil pessoas no YouTube. Eu tenho aqui 25 mil inscritos. Cliquem aqui nos vídeos, vão assistindo aí. Leiam os comentários das pessoas, entendeu? Procurem aprender com quem tem conteúdo para passar. Eu acho que é uma coisa legal, tá? E se inscrevam aqui no meu canal, que eu acho que também é bacana.
tem muito conteúdo que eu gero para vocês aí, e para quem não acompanha, não consegue fazer aí o acompanhamento das salas, etc., os vídeos vão mantendo vocês atualizados, tá certo? Bem, vamos lá. Eu vou responder mais um pouco de pergunta. Deixa eu pegar aqui as perguntas agora que fica mais fácil. O curso ele é sempre 100% online, tá? O Flávio Sampa, a gente vai fazer aí 2 dias online ao vivo, entendeu? Vou estar operando com vocês e ao vivo, mas vai ser via internet, porque como é um curso online, as pessoas assistem de onde tiver, tá? Vamos lá. Tem alguma pergunta sobre a estratégia, sobre alguma coisa, ou até mesmo sobre o curso, etc., fiquem à vontade aí. Defendendo a operação com a relação... Ô, Rick, não é o tema para agora, cara, mas é 3 vezes, tá? Então, o Miguel pergunta assim, ó, você utiliza sempre as médias móveis para entrar ou sempre projeta retração? Pensa o seguinte, Miguel, eu tenho uma experiência muito boa de mercado, então assim, eu já vivenciei situações e sei quando o mercado está sorrindo para mim, vamos dizer. Quando eu falo sorrindo, eu não estou falando que eu vou ganhar, mas quando ele está fazendo aquela possibilidade do movimento que eu pensei. Então assim, baseado nisso, eu vou procurar vender na retração ou na média, mas no caso assim, a regra é média, tá? Média. Agora, se você puder filtrar operações onde case média e retração no mesmo ponto, é maior a incidência de suporte, de resistência nessa região, entendeu? O Perini, eu não uso volume não, cara. Então, eu dei uma resumida na teoria de Dow, eu explico isso em um dos meus cursos, porque assim, tem muita coisa que, principalmente para o day trade, é para encher linguiça, tá certo? Como eu falei, assim, day trade você tem que focar no dinheiro. O que é volume no day trade? É você operar as ações mais líquidas, entendeu? Porque elas que vão dar um rompimento, vão gerar deslocamento, as que sugerem ter um alvo maior, porque por mais que elas falhem o movimento, por ter um alvo grande, ela andou um pedacinho. O trader, ele está buscando só o pedacinho e já teria dado certo. Então, assim, para o day trade, principalmente para quem quer viver de day trade, o volume não é essencial quando a gente fala volume financeiro. E sim operar as ações mais líquidas. E aí a gente está falando de 3 bancos, Petro, Vale, dólar e índice. Fora isso aí, você fica mais restrito com questão de volatilidade, spread entre uma casa de compra e outra, a liquidez, aí não vira, tá? Depende, eu já vi muito volume de agressão ser falso, entendeu? Ter volume e não vingar. Eu utilizo aí, para mim, as minhas operações, um pouco de fluxo, mas a parte de fluxo que eu uso não está nem um pouco se importando com o volume, tá certo? Os meus conceitos são gráficos. Por exemplo, eu vendi hoje o dólar na sala da Clear a 85 na abertura e fechei a 74. Tinha volume? Não, foi no primeiro negócio. Eu não preciso do volume. Eu preciso saber a posição do preço mediante ao gráfico. Eu sou um grafista. Quem é fluxo vai utilizar os rompimentos, as estratégias, e eu acredito no fluxo. Mas eu estudei, eu me aprimorei, eu me transformei o senhor do meu setup. O meu setup é gráfico. A entrada via média, sempre é bom esperar o candle cruzar para baixo do anterior, em caso de venda, por exemplo. Ô Flávio, eu vou te mostrar uma coisa aqui, que assim, as pessoas não sabem, cara. Então, assim, a gente vai filtrando um monte de detalhe, que aparentemente parece ser fácil, aparentemente parece ser isso, aquilo, mas olha só. Estou com gráfico aqui, ó, e aqui neste exemplo, você tem um excelente exemplo. Cara, se você
estiver observando, por exemplo, que o preço está fazendo perna 1, perna 2 e perna 3, e você quer pegar esse movimento, se você olhar cuidadosamente dentro desse movimento, eu vou aplicar um zoom aqui para que você possa entender o que eu estou falando. Ó. Você vai perceber ó, que quando o preço cai, ele entra em tendência. Ó. Pequenininha, mas ele entra em tendência de alta, e para que o preço suba, ele muda a característica. Então, se você quiser ser paciente, você vai conseguir, por exemplo, otimizar a sua estratégia saindo quando o tempo que derruba muda de comportamento, ou até mesmo voltando quando ele muda de comportamento de novo. Isso aqui é o chamado pivô, que muita gente acha que o pivô acontece aqui embaixo, né? Ó, o pivô do gráfico é aqui, ó, perna 1, perna 2. Então, as pessoas chamam o pivô de este rompimento. O meu pivô, ele ocorre aqui em cima, ó, em verde. O pivô é o cara que muda, que faz a junção do preço. Então, assim, tem N coisas que você pode fazer aqui para entrar. Você pode entrar com o book de ofertas te apoiando, com um lote grande, gerando suporte ou resistência. Mas dá para fazer sim, tá bom? Essa é uma das ideias aí, utilizar o pivô como referência, ok? Como eu falei, o Ninja, o tempo gráfico pode ser qualquer um. A estratégia ela foi adaptada para você, em qualquer tempo gráfico que você estiver olhando, você fazer. Só que o que você tem que pensar? Se eu quero fazer day trade, eu tenho que olhar 1 minuto, 5 e no máximo 15. Porque se eu estiver olhando uns 60 minutos, talvez o alvo daqueles 60 minutos, ele não saia no dia. Então aí você já está pensando em swing trade e etc, entendeu? Mas a regra, as configurações vai servir para você fazer desde o gráfico de 1 minuto até o gráfico mensal. É uma estratégia muito forte, é uma estratégia padrão e a forma de leitura é a mesma, desde para 1 minuto quanto para o 5, para o 10, para o 15, para o 60. Não muda, tá? No caso, Leandro Vitor, eu não utilizo candles para contar. A minha estratégia maior, ela consiste em posição de preço. Eu acredito, propriamente dito, no que Charles Dow falou para a gente. No caso de como o preço se comporta dentro de uma tendência de alta e como ele se comporta dentro de uma tendência de baixa. Ele vai fazer novo topo, ele vai parar na retração, uma onda quebra além da outra, recua um pouco menos, aquela história toda. A única diferença é que eu não trabalho com os rompimentos, eu trabalho comprando os testes de fundo ou os testes de topo, tá certo? Você pode configurar em qualquer plataforma, o Fernando Lazari. O Alan Decarli pergunta assim, qual é o tempo médio de estudo que um trader iniciante deve ter? Cara, depende. Mas o processo de evolução de cada um, olha só, as técnicas são relativamente simples. O que na verdade, você deve buscar de conhecimento? A experiência. Então, você tem que vir e tentar extrair a minha experiência, do André, a dos demais colegas que estão aí. Porque isso vai diminuir a tua curva de aprendizado. Quando eu comecei, os primeiros 3 anos eu quebrei a cara. Fazia sozinho, de qualquer jeito, então perdi muito dinheiro. Aí eu me preparei, conheci pessoas que me ajudaram. Aí eu passei por um processo que era assim, eu perdia mais do que ganhava, depois eu passei a ganhar e perder, depois eu passei a ganhar mais do que perder, e depois eu ganhava muito mais do que perdia. Mas isso demorou aí 4 anos para mim conseguir falar assim, ó, hoje eu vivo de day trade, tá certo? E no começo, como eu falei, eu criei as salas ao vivo, então não tinha, eu ficava na minha casa, não tinha material. Hoje você entra no meu canal do YouTube, eu tô falando de scalper, day trade. Porra, isso há 15 anos atrás não existia, não tinha nem canal de análise técnica no YouTube. A gente desenvolveu, a gente vivenciou o mercado o suficiente para aprender com os nossos próprios erros. A ideia é que você diminua isso.
Mas numa situação normal, você tem que vir, primeiro, pensando em aprendizado. A grande maioria chega pensando em dinheiro. Não está certo isso. Pensa no aprendizado. As corretoras, a XP, a Clear, a Rico, elas acabam fornecendo para você simuladores gratuitos, onde você pode acompanhar, por exemplo, a minha sala lá, a sala do André ou de qualquer outra pessoa, e aplicar todas as estratégias, tudo aquilo que você entendeu, tudo aquilo que você está aprendendo, numa conta simulador. Depois que você aferiu, criou algumas regras, identificou alguns problemas, gerou algumas soluções, você tem que entrar com o mínimo, né? E hoje o mínimo, por exemplo, vai ser operar um mini contrato de mini índice, que teoricamente gera o menor transtorno financeiro possível se você for uma pessoa disciplinada, né? Então, você, com R$ 90, você consegue operar um mini contrato. Você vai ganhar, vai perder, vai ver o que dá certo, vai ver se você corresponde à sua estratégia, sim, não. E aí, quando você estiver ganhando com um ou entendendo que você já cumpre as regras, aí você tem que pensar em aumentar sua mão. Uma árvore, ela não cresce grande, ela cresce com uma raizinha pequena, ela vai gerando braços, raízes, vai se firmando e vai crescendo. Tem que ser assim também. O mais importante é não pensar em dinheiro no início, porque senão você vai atropelar o seu aprendizado e não vai virar. Eu me daria hoje o luxo de pensar assim, porra, a bolsa ela é o único lugar no mundo que você entra achando que você vai ganhar dinheiro ontem. Mas, pô, você estudou, cara, você vai fazer uma faculdade, você fica 2 anos, fica 4 anos, 5 anos, pagando dinheiro para aprender, para depois arrumar uma profissão e sair galgando um salário, alguma coisa. Se você vier com a proposta de dinheiro fácil, tu vai ser limpo, certeza. Esse curso, ele é para quem está começando e quem já começou, mas não está conseguindo ter uma boa abordagem, tá certo, o Gash? Esse curso, ele é para quem está começando, óbvio. Ele tem o iniciante ali, o beabá, e já dá para ele uma forma dele operar, dele fazer o day trade, principalmente fazer swing trade, eu acho que é uma coisa legal, sentir o que é comprar e vender, ou até mesmo praticar na conta demo. E aquelas pessoas que ainda não conseguem caminhar sozinhas, porque estão pulando de um setup em outro, uma estratégia em outro, não firmaram, não entendem nada, é para ele também. Por quê? Porque ele vai ganhar um norte, ele vai conseguir seguir um caminho, e esse caminho ele deve ser percorrido por todo mundo, seja com o setup que eu ensino ou com outro qualquer que você aprenda, mas você tem que vivenciar o seu setup. Pato Branco, perfeitamente, cara. Todos os conceitos são aplicados em swing trade. Boa, Gash 4270. Obrigado aí, viu, meu? A média é exponencial, Peter. Beatriz, tudo bom? Como universitária, com pouco dinheiro para investir, vale a pena começar direto no curso da Terra ou é mais começar a buscar mais experiência no mercado? Você quer que eu seja sincero? Eu vou ser sincero, Beatriz. Ó, quando comecei, eu era militar. Eu ganhava R$ 1.000 e poucos. Aí eu sou um cara meio autodidata. Então, eu logo vi, consegui ganhar dinheiro no começo, e aí eu pensei, pô, eu ganhava mais dinheiro do que os R$ 1.000 que eu ganhava. O que eu fiz? Fui lá, meti o pé do emprego e vim para a bolsa. Chegou aqui, eu não consegui ganhar dinheiro, eu perdi quase R$ 330 mil. O que são R$ 330 mil? Eu quebrei uma vez com 10 mil, outra vez com 10 mil e uma vez com 50. Quebrei eu. Aí minha mãe me deu dinheiro, 400 mil, quando eu olhei a conta só tinha 70. Então, assim, a ideia de você se preparar, por que você está fazendo? Você falou, eu sou universitário, por que você está estudando? Para você encurtar sua curva de aprendizado, para que você vá. Agora, eu não acho que você deva começar achando que você vai ganhar dinheiro. Eu acho que você tem que começar pensando assim, como universitário, você é jovem, você quer uma possibilidade de rendimento melhor, né? Eu, por exemplo, hoje todo o meu dinheiro não está mais num banco, ele está em renda fixa, ele está em operações de trade, até de renda fixa, né? Você entender, às vezes aparece uma oportunidade com o mercado de opções, eu pratico isso também, entendeu? Algo nesse sentido, para você poder rentabilizar o seu dinheiro de uma maneira diferente, você pegar uma operação estruturada, no caso aí, com ações, né? Então, assim,
o mundo dos investimentos, para quem absorver a ideia do que é investir, do que é possível ser feito, ele é muito vantajoso. Eu tenho amigos hoje que começaram lá atrás, a gente tem nas salas pessoas que nos acompanham há 12 anos, 15 anos, que é desde o início. Essas pessoas hoje mudaram de patamar. Quando eu falo patamar, eu não estou falando que vai ser fácil. Estou falando que assim, aquelas pessoas que entraram, procuraram aprender, foram fazendo politicamente correto, que é gerenciar seu risco, não querer ter o olho maior que a barriga, e devagar, começando, hoje tem uma estrutura legal e vivenciam uma situação de vida bacana. Temos dezenas e dezenas de casos desse tipo aí que acompanham a gente. Agora, tem muitas outras pessoas que não seguem nada, que andam por pernas próprias, sem saber, por exemplo, o grande problema não é você adotar uma estratégia, mas como se portar mediante os cenários de mercado. A maioria de vocês vai perder dinheiro porque não sabe ser disciplinado, porque acha que o mercado vira um jogo. Isso tudo tem como ser controlado. Como é que você vai fazer isso? Pegando a experiência das outras pessoas. Não existe outra forma. Então, assim, eu aprendi muito com o meu amigo Eliakim. Tradeava junto com ele, a gente passava situações ruins juntos e começamos a prospectar assim, o que eu posso fazer para mudar? E aí foram surgindo as regras. Se você não quiser passar por 4 anos de penúria, eu sugiro estudar. Não estou nem falando de fazer meu curso. Claro que eu quero que você faça o meu curso, mas a ideia não é essa. Se prepare o melhor possível e se você for bem sucedido, você vai, muito provavelmente, não vai nem exercer essa função que você está fazendo na tua universidade aí. Vamos lá. O quão importante é o desenho de um candle individual de cada candle no gráfico? Zero. Um candle não diz nada. Tá? Esse é o começo, gente. Não. Você tem que ser um bom analista, o Guest 2643. Tá? No final, você precisa ser um bom analista. Tá certo? É só isso que você precisa ser. Bem, gente, diminuiu bastante o fluxo de perguntas aí, eu acho que acabou. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Então, o Flávio, ele pergunta se dá para comprar e vender no rompimento. Ó, Flávio, eu não estou falando que não dá para comprar, mas assim, eu deixei de fazer essa compra, essa venda seco. Por quê? Porque eu entendo que eu conheço as regras do jogo. Quando eu falo isso, eu falo assim, você não conhece como o Charles Dow fala que o preço se comporta? Se você sabe que ele para na média, por que você quer vender na média e não quer vender na média e quer vender o rompimento do fundo? Por que não montar uma estratégia para pegar esse trade? Entendeu? Você conhece onde ele tende a parar, aonde que é o ponto que starta a continuidade da tendência, aonde provavelmente ele tende a ir. Tem que se tornar um estrategista. Se você falar para mim que você vende rompimento de fundo e compra rompimento de topo, você é apenas um seguidor de cal, um seguidor de setup de meia tigela aí que o pessoal fica vendendo na internet e querendo ganhar nome com isso, entendeu? Isso não existe. São pouquíssimas as pessoas que vão conseguir ganhar dinheiro com isso. Porque no final, 50% desses indicadores, eles vão errar. Se você não conseguir adotar uma estratégia que você faça, ela tem um gerenciamento de 5 para 1, 7 para 1, 9 para 1, ou seja, cada vez que eu ganho 9 e perco 1, com uma probabilidade legal de acerto, você não vai conseguir evoluir. Isso aí o pessoal do swing trade trouxe para o day trade, mas mudou muito, cara. Para o day trade não funciona. Para o swing, o rompimento de topo é bacana. Por quê? Porque o tamanho do deslocamento de preço ele é valioso. No day trade, muitos dos rompimentos não geram a possibilidade de você aguardar o preço ir em tendência. A tendência do gráfico intraday ela muda constantemente todos os dias. Você tem tendência de baixa, tendência de alta, então você tem que mudar um pouco isso. Quando eu falo isso, eu não estou criticando, estou falando assim, tenta abrir a mente para uma outra possibilidade, para você entender que se você conhece as regras do jogo, sabe como as pedras do tabuleiro estão posicionadas, por que não montar uma estratégia com isso? Entendeu?
O Marcão Forex falou que o curso é ótimo. O Ademilton está perguntando quanto é emocional. É muito difícil, cara. Vai de pessoa para pessoa. O que te deixa estressado? É isso que você tem que pensar, tá? Ô, Júnior, eu não pesquiso, mas assim, é porque, principalmente no que eu faço, que é day trade, a gente só tem as 7 opções que eu falei. Petrobras, Vale, os 3 bancos, né? Para mim, tá? O índice e o dólar. E aí a gente restringiu em 7 ativos. Aí é esse 7 para o day trade ali. Dá para fazer day trade em lojas americanas? Dá, mas eu não faço. Por quê? Porque eu entendo que não é o tipo de ativo que eu prefiro fazer, tá? Então, você também vai ter as suas preferências e eu acho normal, cada um ter a sua, né? Boa, GTI. Daniel Freitas? Exatamente, tá? Para acompanhar o raciocínio, tem que ficar lá um tempo, assistir os vídeos, repetir. É o começo, tem que aprender. Olha, eu não conheço a estratégia dos outros analistas, tá certo? O Matt Frozen, Felipe César, né? Mais fácil falar Felipe César. É, mas assim, cara, todos os indicadores funcionam, só que o mal da grande maioria das pessoas é achar que você vai pegar um indicador, vai pôr ele no teu gráfico e ele vai fazer dinheiro sair da tela do computador para o meu bolso. Isso não vai ocorrer. Você tem que ir lá e detalhar. Esse indicador funciona assim, nessa condição é melhor, nessa é pior. Isso aqui, porra, não me adaptei, joga fora. Isso aqui é bom, traz para o meu setup. Essa é a briga. Se você não tiver isso, não vai. As minhas médias, ela tem um objetivo. E assim, você vai ver que o que tem de gente colocando essa média 21 e 42, ou duas médias no gráfico agora, mas a ideia é o seguinte, aprendeu comigo. Já ensinei mais de, sei lá, 50 mil traders, cara. O mercado só é desse tamanho porque a gente começou lá atrás e veio aprofundando, trazendo. Então, assim, tem N estratégias que funcionam. Qualquer indicador eu consigo fazer dar dinheiro hoje. Só que o que acontece? Eu vou mudar o período, eu vou ver como ele se comporta no minuto, no 5. E, pô, tem uma série de requisitos que você tem que pensar, entendeu? Disciplinado, Luiz Almeida, cumprir as regras. Obrigado, Afonso. Bem, gente, então estou terminando aqui o workshop. Agradeço a presença de vocês aí. Uma grande boa noite. Obrigado a todos aí. Não se esqueçam, né? Deixa eu só pegar aqui. As inscrições se encerram amanhã, tá certo? Vocês têm aí até às 0 horas, né? Isso aqui o carrinho fecha, até porque a gente precisa dar o suporte lá para o pessoal. Quem tiver interesse, clica aqui no sim, quero me inscrever. O site está aqui, educação.infomoney.com.br /estratégia-timing /01-treinamento.html. Então, até amanhã, 0 horas, o carrinho está aberto, fecha o carrinho amanhã às 0 horas, tá certo? Bem, queria agradecer a presença de todos. Eu sou o cara que fala mais acelerado mesmo, então muitos de vocês podem nem entender o que eu falo, mas se vocês tiverem interesse aí, acompanhem a gente na sala da Clear Corretora e lá vocês vão ter a oportunidade de prestar mais atenção e numa próxima oportunidade talvez, já entendendo sobre o assunto mais, até vir vivenciar outro curso e algo assim nesse sentido, tá bom? Grande abraço a todos e até mais, gente. Fiquem com Deus. Valeu!